O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. A paz de Jesus, meu nome é Maria Lúcio Melo, sou da cidade de Bom Jesus, diocese de Itumbiara. Vamos partilhar nesse momento o módulo Grupo de Oração, capítulo 5, onde estaremos falando do serviço na reunião de oração. É sempre importante estar falando disso, porque nós sabemos que uma reunião de oração, para que ela aconteça, existem vários serviços acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. E todo o grupo de oração deve possuir essas pessoas que se responsabilizam pela reunião. A gente tem sempre que lembrar que a reunião de oração é a porta de entrada para as pessoas que estão iniciando a sua vida dentro do nosso movimento. Então, a reunião de oração é lá que acontece uma evangelização querigmática, onde as pessoas conhecem o louvor, onde as pessoas têm a experiência do amor de Deus. Por isso nós temos sempre que pensar que as equipes devem estar organizadas, os serviços bem direcionados, bem alinhados, para que a gente tenha uma evangelização uniforme e eficaz. Nós iniciaremos falando da equipe de arrumação, uma equipe que nem sempre é realidade em todos os grupos de oração, acontece em alguns, em outros não, porque em muitos grupos de oração já existe a estrutura, mas em outros não. Essa equipe ela é encarregada de preparar o ambiente para a reunião de oração. É ela que chega e prepara ali, cuida da disposição das cadeiras, da caixinha do pedido de oração, da mesa, do ambão para o pregador, da preparação do altar, da decoração do ambiente. Ou seja, nós precisamos ter essa equipe. Querendo ou não, sempre alguma coisa nós temos que organizar para que as pessoas que cheguem a esse ambiente se sintam bem acolhidas pelo ambiente também. O ambiente deve estar um ambiente alegre. É importante que tudo aquilo que a pessoa possa vivenciar esteja num ambiente que seja propício à evangelização, propício à oração. E essa mesma equipe, ela é responsável ao final de cada encontro de deixar o ambiente organizado, assim como recebeu antes, entregar. Então, é uma equipe aí que a gente sabe o quão importante é para a vida do grupo de oração. Nós temos também o Ministério de Acolhida e Recepção, ele que é esse ministério que acolhe as pessoas que estão chegando ali para a reunião de oração. Nós sabemos que muitas pessoas que chegam ao grupo de oração são pessoas que necessitam desse acolhimento, necessitam realmente de um abraço, necessitam de ser acolhidas ali naquela reunião de oração. E para que isso aconteça, nós precisamos inicialmente de pessoas comprometidas com esse serviço de desempenho, que não estejam ali por acaso para fazer de qualquer jeito, elas precisam estar comprometidas. Essa equipe de acolhida também é responsável pelo cadastro dos irmãos, para acompanhar os irmãos que estão participando ou não das reuniões, ver quem está faltando, quem não está faltando. Outra equipe não menos importante e que é de suma relevância aí para a vida do núcleo de serviço, do grupo de oração, da reunião de oração, é a intercessão. Ela ajuda o núcleo no discernimento, através das moções, das palavras que são reveladas lá, através da intercessão profética. Essa equipe ela está sempre auxiliando o núcleo. Porém, a equipe intercessora não deve interferir diretamente na preparação da reunião, tomando iniciativas ou dando ordem que supõe vir de Deus. Até a gente vê que muitas vezes a intercessão ela quer fazer o papel do núcleo e não pode, cada um tem o seu papel. Qualquer palavra, moção, profecia, qualquer que seja aquilo que for revelado na intercessão, deve ser direcionado ao coordenador do grupo de oração para que ele possa levar para o núcleo de serviço e aí sim fazer o devido discernimento. O ministério para as crianças, em alguns grupos, é necessário e
Principalmente, ele ajuda em alguns momentos a trazer os pais para as reuniões de oração. É sempre importante lembrar que esse ministério, ele faz ponte com o tema que está sendo pregado no dia. Ele deve fazer essa ponte, porque aquilo que o pai está recebendo de evangelização, a criança também está recebendo de evangelização. O principal motivo desse ministério é mostrar que Jesus está vivo para essas crianças, que Jesus faz parte da vida delas, que Jesus pode ajudar a vida delas. Existem tantos testemunhos de pais que voltaram para a igreja a partir desse ministério. O ministério de pregação, é sempre bom a gente lembrar que o grupo de oração também precisa ter um ministério. Não só falar assim, tem o pregador A, B ou C, mas como tem um ministério de música, intercessão, tem um ministério de pregação. A responsabilidade da pregação não é só do núcleo de serviço. Tendo o ministério de pregação, a pregação ela será dividida tanto pelo núcleo, como também pelo ministério de pregação. É possível convidar pessoas de outros grupos, de outra cidade, de outra diocese? Existem regras para isso. Existem o livro, da RCC Responde, que trata como a gente deve observar essas regras, sempre observando as hierarquias do coordenador da cidade, do coordenador diocesano, do coordenador estadual e daí por diante. Mas deve sempre lembrar que nós devemos priorizar o pregador do seu grupo de oração, porque é ele que está ali, é ele que testemunha o dia a dia. Nós devemos testemunhar, nós devemos usar esses pregadores porque eles vão testemunhar o dia a dia deles ali na vivência do grupo de oração. O Ministério de Oração por Cura e Libertação, que também deve acontecer nos grupos de oração, a gente deve buscar pessoas que tenham esse dom, pedir a Deus pessoas que possuem esse dom para estar orando com as pessoas, porque nós temos muitos irmãos feridos, machucados, irmãos que precisam realmente receber a cura, receber a libertação. E por fim, o Ministério de Música, que a gente sabe o quão difícil nós temos aí a dificuldade de ter músicos, muitas vezes em nossos grupos de oração. Mas é um ministério que traz o canto traz a alegria, traz o louvor, abre os corações das pessoas. Então, é importante sempre a gente dizer que as músicas que o Ministério de Música está preparando devem estar alinhadas com o tema. Por isso, quando se acolhe o tema, o Ministério de Música e o pregador, eles devem saber de maneira simultânea aquilo que vai ser pregado, aquilo que vai ser cantado, para que tudo esteja caminhando de maneira junta, a música e a pregação, o louvor, o ciclo carismático, em torno de um só tema. O principal objetivo da música, como da pregação, é sempre apresentar o amor de Deus, é sempre apresentar o querigma. É muito importante que cada grupo de oração tenha o seu ministério, tenha aquela pessoa que toca, aquela pessoa que canta, mas nós não podemos ser dependentes de um ministério. Nós devemos ser sempre dependentes do Espírito Santo. Faltando o Ministério de Música, a reunião vai acontecer porque não nos faltará o Espírito Santo. Um abraço, fica com Deus e que esses minutos possam te ajudar e ajudar o teu grupo de oração. Move-te em mim,